Informações do clube mais tradicional do futebol brasileiro. É claro que eu estou falando do Botafogo, é claro que eu estou falando do Glorioso. Pedir para você que está chegando aqui nesse boletim diário, tem o botão aqui embaixo de se inscreva-se e tem o botão também de like. Eu conto com a sua ajuda, conto com o seu moral, deixando o seu like, compartilhando. Comente bastante também da onde está nos assistindo, o seu feedback é importante demais, está aqui também para o nosso trabalho. Beleza? Então comente, deixe o seu like. A meta de likes é de 1000 likes. Conto com a sua ajuda, conto com o seu moral. Beleza? Agora, sem mais delongas, vamos para as últimas informações do clube mais tradicional. Beleza? O Botafogo entrou em campo hoje no estádio Newton Santos às 4h15 da tarde, um amistoso contra o Novo Horizontino, e ali trazer aqui um grande destaque, né? É um jogo preparativo, foi um jogo preparativo para a estreia do Campeonato Brasileiro, que vai acontecer na semana que vem, no dia 30, né? No domingo, na verdade. O jogo previamente estava marcado para o sábado, dia 29, foi transferido para o dia 30 de março, também no estádio, no Allianz Parque, na verdade, contra o Palmeiras, válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Então, hoje foi o último teste antes dessa estreia, trazer um destaque também para os gols, né, do Patrick de Paula, 2, o outro foi do Alexander Barbosa, um total ali de 3-1, números finais para essa partida. Um desfalque foi o próprio Savarino, não esteve presente nesse jogo por conta de estar representando ali, servindo a seleção venezuelana, então hoje ele não estava à disposição do Renato Paiva. Foi o primeiro jogo também que ele esteve à frente, no comando dessa equipe, à beira ali do gramado. Ele falou no pós-jogo ali que gostou demais da equipe, gostou da forma que essa equipe acabou se comportando dentro também do gramado, e ele quer isso, ele quer essa intensidade. Ele gostou demais da intensidade que os jogadores entraram, levando o jogo a sério, não só como um jogo treino, né? Ele falou que ele usa uma aspas muito forte no sentido de dizer que se o Botafogo jogar dessa forma, com essa intensidade, com essa vontade, com essa gana, vai repetir o que aconteceu no ano passado, onde o Glorioso conquistou 2 títulos, o título inédito da Libertadores da América e o tricampeonato brasileiro. Trazer também um destaque para esse jogo é o Patrick de Paula, ele que já vinha se destacando também nos treinamentos no Espaço Lanier. Hoje foi o autor de 2 gols, né? Um deles muito bonito, o gol que Patrick de Paula anotou hoje no tapetinho, no estádio Newton Santos, e é uma excelente notícia na parte de algo interno, né? Um cara que é um reforço interno, né? A gente fica pensando também de que forma o Renato Paiva vem pensando ele, como um segundo volante, como um camisa 10, hoje substituindo o Savarino nessa posição. Claro, tem o Santi Rodrigues também, que é esse cara que chega para ocupar esse espaço também dentro do campo, né? Ser um substituto do próprio Thiago Almada. Então o destaque fica também positivo aí para o próprio Patrick de Paula, jogando no meio de campo. Tá? E eu quero saber de você, gostou da atuação do Botafogo? Gostou da atuação do Glorioso? Quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários. Deixe também o seu like, tem um botão aqui de like também de inscrição, beleza? Outra excelente notícia também para o Botafogo fica a cargo da CBF, né? Informações que traz o UOL, que Botafogo, Flamengo, Palmeiras e Fluminense entraram com um pedido junto à CBF para o adiamento da 12ª rodada do Brasileirão, por conta da proximidade do Super Mundial, que vai ser disputado no meio de ano. É claro, é uma novidade dentro do calendário do futebol brasileiro. A gente sabe que dentro desse ano de 2025 o calendário fica um pouco bagunçado, foi até de forma antecipada, e só vai terminar no dia 28, ainda vai ter rodada de dezembro, por conta das datas do Super Mundial. Então, uma delas também que pode já ser adiada, foi um pedido que os times fizeram, o Botafogo também estava presente dentro desse pedido, e a CBF tem tudo para aceitar, para acatar esse pedido das equipes, é que a 12ª rodada para esses clubes venham a ser adiados. O Botafogo enfrenta o Mirassol, o Flamengo enfrenta o Sport, Fluminense o Ceará e o Palmeiras o Juventude.
é uma excelente notícia por conta de calendário e de descanso, que esses jogadores precisam por conta de um calendário muito inchado. Lembrando que o Botafogo faz a sua estreia no Super Mundial de Clubes contra o Seattle Surf. Depois do treino ele também ali, ó, Renato Paiva também falou aqui com a imprensa, e você fica agora com o Renato nesse Super Mundial e vai enfrentar o Botafogo. Tá? Então, o Botafogo vai ter um tempo a mais de descanso e de preparação também para esse Super Mundial. Né? Tanto o Botafogo também contra as outras equipes também aqui do futebol brasileiro. As 4 que estão classificadas: Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras. Outro ponto também que eu quero trazer é sobre o Gregóry. O Gregóry acerta detalhes, né, novamente, está por detalhes aí do Botafogo anunciar de forma oficial. As informações já saíram, o próprio GE já deu, o Botafogo vai renovar o contrato como jogador até o final de 2028. Então, detalhes aí mostram também dentro desse contrato com o Gregóry, uma valorização do jogador dentro do seu salário, assim como foi com o John. Né? O Botafogo recentemente renovou com o Paredão John, que foi um destaque da temporada passada, um jogador muito jovem. Ele chegou junto ao Valladolid depois da saída do Perry para o futebol francês, para o Lyon. Inclusive, hoje o Perry está representando a seleção brasileira, né? Sabe que teve até o corte também do Alisson, e aí foi chamado hoje o Everton, também se apresentou por lá. Então, o Botafogo também se blindou bastante nessa renovação com o John e também com o próprio Gregóry. Eles que foram muito sondados, né? Os dois foram muito sondados por futebol, tanto cenário futebol brasileiro. O John chegou a ter sondagens também do futebol europeu. Então, o Botafogo também corre aí também para não perder mais jogadores, principalmente desse time titular, porque tem competições como Libertadores da América, Campeonato Brasileiro, Super Mundial. Então precisa se blindar dentro desse próprio mercado muito competitivo e acaba querendo também não perder nenhum jogador para outras equipes, aí podendo reforçar um rival até dentro desse Super Mundial, até dentro de uma Libertadores da América. Não apitou, rolou a bola, começa o jogo! O acesso para a Série A do Brasileirão. Portanto, trata-se de um bom teste. Lançamento pro Arthur na grande área, saiu o goleiro no gol! Pra fora! Pra fora! Numa chegada perigosíssima do Fogão. Arthur, o camisa 7 do Glorioso. Ficou cara a cara com o goleiro Ayrton. Ele tentou de caneta direita, por cobertura, após um lançamento que veio do campo de zaga. Fez um toque de oportunismo quando o zagueiro tentava devolver de cabeça para o goleiro. No lance ficou caído 37 César Martins e ficou pedindo falta, mas o árbitro mandou seguir. Deixa eu te dar uma notícia. Vamos, Botafogo chegou, Arthur passou, cruzamento por baixo pro Igor Jesus, salva o goleiro, pegou o goleiro, Wellington Campos, jogada legal. Do Arthur com o Vitinho, né, que cruzou no chão. Mas estava atento o goleiro da equipe do Novo Horizontino. Estação em sinaf.com.br. Bola na grande área do Botafogo, limpou, driblado, John, a batida pra fora. Chegou com perigo o Novo Horizontino, Veras. Muito, Rafa, jogada nas costas, né, da zaga lá de esquerdo. O Robson invadiu a área, ele tá... Se acertar, a ideia de jogo é boa, mas está mal executada. Aqui Tupi, deu o Tupi, vem Botafogo e a Tupi joga junto com o Fogão. Renato Paiva comandando o Botafogo, a gente pela primeira vez observando ele aqui na área técnica, na beiradinha do campo do estádio Newton Santos, todo elegante o português, a nível no contrário sobrou, vem o Novo Horizontino com friso, mandou cruzado, John, sensacional a defesa, é escanteio, Thiago. Grande defesa do John, Rafa, o friso bateu cruzado, forte, mão esquerda, evitou o gol do Novo Horizontino, salvou o John, tem escanteio, time paulista. Buscando Bastos, bateu, voltou, é pro Fogão, o balaço de canhota na trave, voltou no gol, é brabo! É do campeão do Brasil, é do campeão da América, é do Glorioso! Vamos, Botafogo incendiário!
Incendeia a torcida. A saída dela, Alex Telles dominou, rolou um pouquinho pra trás. Arthur ajeitou, Patrick de Paula, golaço! Do glorioso! Incendeia a torcida do Fogão! Golaço, golaço de primeira, de canhota, uma sapatada, o brabo tem nome, Patrick de Paula, camisa 6. Olhou pro relógio, apitou, rolou a bola, recomeça o jogo. Quebrei no cruzamento pela canhota, o Novo Horizontino tentou e o Barbosa não deixou. Wellington Campos. E acabou cedendo mais um escanteio, né? Tá tendo dificuldades aqui, está chegando o ataque do Novo Horizontino. Tira da área perigosa, mas ela voltou pro cruzamento do segundo pau, testou pro gol pra fora. Que perigo, Wellington. Pablo, de cabeça no segundo pau, quase faz o gol do Novo Horizontino. Ficou só olhando a defesa do Bota, 2-0. Pablo Gil. Vem o Botafogo, Arthur tentou um toquezinho de letra, foi bloqueado, Wagninho pega a sobra, vem o time do Novo Horizontino, era o Marlon, opa, houve um choque mais forte agora, e aí o árbitro mandou parar, equipes médicas entrando, fica aquela preocupação, enquanto isso o atendimento vai rolando, vamos ao plantão Tupi de Esportes, é muita informação pra você, alô, alô, Vinícius Gama, Patrick de Paula, Arthur arrumou, Patrick de Paula pintou o terceiro do Fogão, pode ser agora, Patrick isolou, o Igor Jesus em posição de chute, posição melhor também. É pro comando de ataque, Matheus Ponte em posição irregular. Nossa, ele achou um golaço. Ele bateu bonito pro gol, mas não tava valendo mais nada, né, Thiago Vera? Faz a transmissão com a gente na transmissão braba e super pé quente. Vem Botafogo, Patrick de Paula de primeira. Golaço! Que golaço! Que golaço! Gol! De canhota, no canto direito, o brabo tem nome, Patrick de Paula, Patrick de Paula aos 20. Quem tá aqui no Nilton tá curtindo uma vitória por 3-0. Olha aí, vem Novo Horizontino, bateu no travessão, voltou de puxeta pra fora. Que lance maluco, e tinha impedimento também, Wellington. Tinha, mas quem tentou esse gol aí foi o Rafael Nonato, que entrou ainda há pouco, o número 3. Errada lá, ó. Olha aí, deu mole o Botafogo na saída de bola, vem o tiro cruzado, Wagninho defendeu, Raul defendeu na pontinha do dedo, cara. Essa aí tinha endereço, é escanteio agora pela canhota de ataque. Segue insistindo o time do Novo Horizontino. Léo Tocantins pegou a bola pra cobrar o voltou, Juan Cruz dominou, Patrick de Paula ajeitou, Arthur bateu pro gol, pegou o goleiro e não tava valendo nada, houve falta de ataque, Thiago Vera. Foi do Patrick e a falta... E o time de novo do Novo Horizontino por intermédio da camisa número 8, tocou bola, vem pro gol e que golaço! Gol! Do Novo Horizontino, Marlon, camisa 28, um golaço, talvez o mais bonito dessa tarde aqui no Nilton Santos, Marlon, da intermediária, clássico animado em Fortaleza, vem bola chegando agora pro Novo Horizontino na entrada da grande área, tá pedindo por aqui o Donato, o árbitro para dando uma falta perigosa ali, de fato, o Jair errou na mão e vai tomar cartão, não vai, Wellington? Já tomou o cartão, Jair. Contra-ataque, bola esticada do Pablo Diego. Lá na frente, o Raul tá atento, invadiu a área, batida pro gol, Raul! Veio pro Novo Horizontino. Escanteio cobrado com o pé direito pelo alto toque. Botafogo encara a marcação do William. Levou, invadiu a área, bateu pro gol na trave! Gente, esse aqui é o Igor Melo, jornalista e torcedor do Botafogo, que foi baleado por um ex-policial militar e falsamente acusado de roubo há um mês. O Igor foi convidado pelo Botafogo para visitar o estádio Nilton Santos com a família dele e pôde ver de pertinho as taças da Libertadores e também do Campeonato Brasileiro. Olha, ele até se emociona. Ele também se emocionou muito quando encontrou o capitão Marlon Freitas.
assim como eu lutei também. Eu tô lutando, mano. A minha inspiração foram vocês. Foram a luta de vocês naquele dia 30. Capitão, tu me inspirou muito, capitão. Inspirei muito você. Muito na tua luta, na tua história de resiliência. Muito obrigado, capitão. Muito emocionante, né? O Igor, vocês viram, né? Ele perdeu um rim depois do crime do qual foi vítima. E essa semana, antes da visita ao Botafogo, o Igor participou da gravação do podcast Ubuntu Esporte Clube. Entra lá no ge.globo/podcast para ouvir. Todo o nosso carinho, força e saúde para o Igor nessa retomada da vida normal depois desse trauma. E daqui a pouco, gente, tem Botafogo e Novo Horizontino ao vivo no Sport TV, transmissão às 4h15 da tarde. Falta só uma semana para começar o Campeonato Brasileiro. E agora sim, o torcedor do Botafogo está mais confortável para dizer que o ano do time vai começar de fato. A gente sabe que o início do ano não foi tão legal, mas agora a gente está descansando, treinando bastante. Os reforços estão aí. Como o Arthur, por exemplo, que veio para ocupar a posição deixada por Luiz Henrique na ponta direita. Mas isso não é novidade. Chegou, jogou, até se machucou, se recuperou e já disse que está mais preparado para a temporada. Outro que chegou com uma missão complicada é o Santi, o meio-campo uruguaio Santiago Rodrigues, que deve fazer a função que o Almada fazia: responsabilidade. O bom disso tudo é que depois de algumas semanas turbulentas, o Botafogo tem um técnico para preparar o time, o português Renato Paiva. E já perguntaram para os jogadores se há semelhanças dele com o ex-treinador Arthur Jorge. Não há muita diferença, obviamente cada treinador tem sua característica, mas praticamente a base é a mesma, as características dos atletas também são as mesmas. Chegaram jogadores para agregar também com as suas qualidades, mas tenho certeza que o Botafogo vem muito forte. O amistoso contra o Novo Horizontino vai ser um novo teste para esse Botafogo do Renato Paiva, que ainda não completou nem 3 semanas de treino. Um teste mais robusto antes de começar o Campeonato Brasileiro, com cara de jogo mesmo e com a presença da torcida aqui no estádio Newton Santos. Aos poucos eles vão se entendendo e esse Botafogo versão 2025 vai ganhando forma. Morreu ontem aos 70. Vai com o atual campeão brasileiro e da Libertadores, o Botafogo, usando a data FIFA, então, para, de fato, iniciar o trabalho do Paiva, certo, Roberto? É isso, Bruno, Mari, beijo pra vocês, amigos do Sport Center, fãs de esporte. Só um detalhe, o Bertão chega de jato pra trabalhar, eu chego de lancha, tá? Só pra fazer aí essa observação, mas é isso, Botafogo de Renato Paiva. Como vai ser esse time? Amanhã tem o último teste antes da estreia no Campeonato Brasileiro, amistoso contra o Novo Horizontino. E aí o torcedor vai poder ver de perto o que o Renato Paiva está planejando para esse Botafogo. Ontem a gente pôde acompanhar um pouquinho desse trabalho, ele fez um treino com muitas finalizações, marcação, pressão, saída de bola desde o goleiro. Ele quer a equipe junta, compacta, tanto para atacar quanto para defender. O Renato Paiva não vai fazer nenhuma mudança radical daquele Botafogo do ano passado. Vai mudar alguns pontos específicos. Por exemplo, ele quer mais protagonismo dos laterais. Quer que os laterais também avancem, que deem trabalho para a defesa adversária. Uma outra mudança também é no posicionamento de Igor Jesus. Ele vai jogar mais centralizado. Até falou ontem que espera que dessa forma faça mais gols. O Igor Jesus, que ficou fora da lista da seleção brasileira, da lista do técnico Dorival Júnior, ontem foi perguntado também sobre isso e ele fala agora nesse Sport Center. É difícil falar em relação a isso, né? Porque sabemos que isso acaba causando uma dificuldade mais de você ser convocado, porque hoje depende muito mais do que a equipe produz para você estar entre os convocados para a seleção brasileira. E tenho certeza que agora, com a chegada do Paiva, isso vai me ajudar bastante para que eu possa voltar à seleção. É isso, então, o Igor Jesus querendo dar a volta por cima. E só também uma observação, ontem o Bastos treinou normalmente, ele que sofreu um trauma no joelho nessa temporada, atuou apenas 3 minutos, mas fica à disposição também de Renato Paiva, só que provavelmente para a estreia do Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras. Bruno... Para facilidades aonde? Ele falou sobre o grupo da Libertadores e falou que não tem que olhar para o adversário, tem que olhar só para o Botafogo. Mas hoje em dia você tem que ver como é que joga o adversário, tem que ver que estratégia, quais são os jogadores, tem algum lá que você precisa ter um olhar diferenciado. Olhar só para o seu umbigo, meu irmão, é complicado.
Mas eu acho que assim, a partir do momento que é definido os adversários são definidos, eu acho que isso vai acontecer, né? Não, mas ele disse que não. Ele disse que não tem que olhar para o adversário, tem que olhar... Na verdade, ele fala com relação à questão de que quando você quer ser campeão, você não olha quem você vai pegar. A dificuldade da competição. A dificuldade da competição que se impõe. Mas você tem que estar sempre de olho no adversário. Não, mas isso vai acontecer. Assistir ali, entendeu? Hoje no futebol de hoje... não dá. Eu acho que a grande isso aí não pode admitir. A expectativa é com relação ao trabalho dele. Como é que chega o Botafogo, que é o atual campeão brasileiro da Libertadores, como é que chega esse time para disputar? A estreia no Brasileirão é dia 30 contra o Palmeiras, vai ser um jogão. O campeão estreia contra o vice na casa do vice. Exatamente. E o próprio... Se contar lá no país, lá, amigo, o pessoal vai rir. Nada contra o Palmeiras, né? Mas estamos falando do campeão e do vice. A estreia do campeonato seguinte, o vice joga em casa e o campeão, né, vai visitar o vice. O Botafogo que ainda não teve a estreia, por exemplo, aliás, teve a estreia, mas que ainda não engrenou da zaga, o Bastos, né? Que teve aí que se recuperar, não fez um bom carioca, acabou ficando fora, inclusive, da Taça Rio. Quando voltou, sentiu de novo. Quando voltou, sentiu outra de novo. Contusão, né? Exatamente. Tem aí que brigar, inclusive, pela Copa do Brasil, porque até esse momento o Botafogo está fora da Copa do Brasil, né? Se a gente for pensar em estaduais. Então vai depender da colocação do brasileiro e do próprio atual Copa do Brasil, né? Ainda tem isso. É prematuro falar qualquer coisa. Do Botafogo, sim. Você consegue ter, assim, uma... Mas eu ainda o considero como Você consegue ter uma... Né? Mas as coisas mudam. Você consegue ver que vai ser um time competitivo, tem bons jogadores, mas... Porque manteve uma base. Quando o treinador chegou agora, a gente não viu esse time jogar com a ideia do treinador. E com um time que ficou... Mudou muito também. E mudou muito. Na verdade, perdeu os dois 14 ou 15 jogadores no total. Na verdade, o Botafogo perde elenco, mas perde mais Luiz Henrique e o Almada, que eram seus dois jogadores. Mas esse vale por 4, né? Vale por 4. E o Savarino, que foi um dos que fez a diferença, né? Ainda esse ano não entrou em campo no sentido de mostrar mesmo aquele futebol. Mas não pode botar pelo Carioca, porque estava tudo abandonado, né? Isso é verdade. Entendeu? Não adianta, inclusive, você fazer uma reunião, o Botafogo quer receber pelo tamanho dele à direita, pelo tamanho da estrela, pelo título que tem, todo ano recebe, né, como um clube do Campeonato Carioca, mas vai time reserva. É o terceiro ano que o Botafogo não chega na semifinal, não está nem aí, o John Tex não está nem aí pro Campeonato Carioca. Então eu acho que você não está nem aí pro Campeonato Carioca, ele tem que ser tratado que nem ele trata o Campeonato Carioca a nível financeiro. E na hora de negociar, ele quer ser o Botafogo. E na hora de jogar, ele não quer ser o Botafogo com as suas tradições dentro do Campeonato Carioca. É só essa questão, na hora de dar uma apertada no parafuso para que o Botafogo dispute o Campeonato Carioca também, que é o nosso campeonato aqui, que não pode ele ficar assim, ó, nem aí, né, botar qualquer coisa para jogar. Eu acho que isso também precisa ser olhado com muito carinho. Agora, quem pode botar o Romerito que, né, aí o Fala galera, tudo bem com vocês? Rapaziada, olha só, já que vocês chegaram até aqui no vídeo, galera, não se esqueçam de dar aquela moral, né? Se inscrevam aqui no nosso canal, deixa o like, a opinião de vocês aqui nos comentários. Vai nos ajudar bastante, né, galera? A gente tá trazendo esses cortes aqui de notícias do nosso fogão todos os dias pra vocês, pessoal. Rapaziada, o Botafogo tem jogo amistoso daqui a pouco, né? E deixa aí nos comentários, pessoal, quanto que vocês acham que vai ser esse jogo aí do nosso fogão. E se vocês acreditam, pessoal, que o Botafogo vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro desse ano, pessoal, deixem aí nos comentários, comente bastante, né? A cidade de onde vocês estão assistindo o nosso vídeo, se inscrevam no nosso canal. E é isso aí, pessoal. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, galera. Fui!